Mas vamos agora então passar o momento de exposição da palavra, e eu quero te convidar a abrir, como a gente tem feito nessa série, em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler novamente o versículo 22 e o 23. Gálatas 5, 22, nossa série sobre o fruto do Espírito. Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Amém. Vamos orar de novo. Pai Todo-Poderoso, à medida, Senhor, que a gente expõe o nosso coração mais uma vez, a sua poderosa palavra, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, a poeira que se acumulou nessa semana, ofuscando, Senhor, o brilho da sua glória de diante da nossa face, Senhor, e mostre mais uma vez, Deus, a sua face sobre nós, Senhor. Que a bondade do Senhor resplandeça sobre nós e que a visão, Senhor, incomparável da glória do Senhor arrebate mais uma vez o nosso coração, Senhor, para a nossa vida ser transformada e guiada, Senhor, por essa visão de um dia ver o Senhor face a face, Deus. Fala conosco, esquenta o coração, Senhor, ilumina a mente para a gente andar na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então chegando aí já à parte final da nossa série sobre o fruto do Espírito, em que em cada domingo a gente tem abordado um dos aspectos desse fruto, e hoje a gente vai falar especificamente aí sobre o antepenúltimo aspecto, que está no finzinho do versículo 22, traduzido como fidelidade. A palavrinha grega que está aí é pistes, que é uma palavra muito comum em toda a Bíblia, porque a tradução literal dela é fé. Então, praticamente em todas as ocorrências da palavra muito comum da fé nas Escrituras no Novo Testamento, a gente tem esse termo grego, pistes. Só que esse termo específico talvez não nos dê a noção dos sentidos que essa palavra pode ter em alguns contextos, como é o caso aqui, em que, como você pode ver na sua Bíblia, pouco provavelmente foi traduzido exatamente como fé. E se a gente olhar para o adjetivo dessa palavra, a gente ganha uma compreensão melhor dos sentidos que ela pode ter. O adjetivo em grego é o pistos, que a tradução seria o fiel. E mesmo em português a gente tem essa noção, né? Quem é uma pessoa fiel? Por um lado, pode ser o crente, que é aquela pessoa que tem fé. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que hoje os fiéis se reuniram nesse templo. E com isso a gente quer dizer pessoas que têm fé em Deus, se reuniram aqui nessa manhã. Mas um segundo sentido é a pessoa fidedigna, ou seja, uma pessoa que é digna de fé ou confiável, né? Então, quando você vai no cartório, o tabelião vai escrever lá no final, né? Eu dou fé, né? Eu confio no que foi dito, porque foram apresentadas provas de que o que essa pessoa está dizendo é confiável, é fidedigno. E aqui, no caso, quando a gente olha para os aspectos do fruto do Espírito, a gente percebe que a ênfase de Paulo tem a ver com as virtudes éticas, ou seja, com as expressões da nossa fé em Deus nos nossos relacionamentos uns com os outros. E nesse sentido, parece que Paulo está pensando menos aqui em pistes como a fé salvadora, né, aquela virtude teológica de ter se conectado com Deus, e mais no pistes como a fidedignidade, aquele caráter na relação com o próximo de você ser uma pessoa confiável. Então, a ideia aqui é de fidedignidade nesse sentido de alguém em quem você pode confiar, de alguém de quem você pode depender. E por isso foi traduzido aí como fidelidade. Porque a noção, a imagem é como se fosse a fidelidade entre cônjuges. É uma imagem fácil da gente relacionar, né? O que significa ser fiel. A gente costuma, inclusive,
usar essa palavra para se referir a cônjuges. Fulano é um marido fiel, né? Fulana foi infiel ao seu marido. Qual é a noção e por que essa imagem do casamento ela é tão importante para a gente entender essa virtude? Porque, de fato, o casamento está baseado no compromisso. Compromisso está formado aí por 3 partes na palavra, né? O com, que é essa ideia do junto, o pró, que é a ideia de jogar para frente, e o missio, que é uma missão, um envio. O compromisso é quando 2 pessoas juntas, um homem e uma mulher, se reúnem para jogarem para frente a missão de continuarem juntos. Essa que é a ideia da promessa, por isso que é promisso. Compromisso é a promessa. É você dar a garantia para o outro de que no futuro você vai estar com ele, independentemente das circunstâncias. E isso traz, então, essa noção de projeção do caráter, né? Porque uma coisa é você ser fiel hoje, a outra coisa é você prometer ser fiel até que a morte o separe, né? Por toda a vida. E nesse sentido, a fidelidade é uma virtude muito importante, porque ela é a virtude que, de certa forma, garante ou promete que todas as outras se manterão no seu caráter no futuro, e nesse sentido serão de fato caráter, ou seja, uma característica fixa, que não vai mudar, que pode vir o que for, você vai manter aquela atitude para com a outra pessoa. Isso fornece, gente, um contexto que um contrato não fornece. Por isso que o casamento vai muito além de qualquer contrato civil que possa ser feito. É uma instituição divina, porque está baseada numa promessa, está baseada na fé, naquele compromisso de que haverá constância, de que haverá presença, de que hoje você está presente, mas você continuará presente. E isso fornece um contexto de estabilidade, de confiança, de fato, de depósito da fé. Porque quando não tem a promessa, o que você precisa? De explicitar todas as cláusulas possíveis e conversar em termos de direitos e deveres e o que acontecerá se um não cumprir. Mas quando há uma promessa fidedigna, você criou um contexto para ir muito além do contrato. Porque aquilo que não pode ser explicitado no contrato, você está depositando a confiança na promessa. Isso só seres humanos podem fazer. Sempre que eu celebro um casamento, eu falo no início, estamos aqui diante das maiores promessas que um ser humano pode fazer a outro, porque é um tipo de relação que o cartório não é capaz de resumir, porque ela está baseada na fidelidade, na confiabilidade, na entrega um para o outro. E não é à toa, então, que o Antigo Testamento, por exemplo, quando vai se referir à nossa infidelidade em relação a Deus, a infidelidade espiritual, vai usar comumente a imagem do casamento, né? Vai tratar a infidelidade espiritual como se fosse a quebra de uma aliança conjugal. Os profetas invariavelmente falam isso, né? Israel abandonou o marido da sua juventude, aquele que tinha resgatado e casado com ela, com Judá. Então a infidelidade conjugal é tratada como um exemplo, um reflexo da infidelidade espiritual. E, de fato, porque nos termos que eu estou tratando aqui, que eu creio que são os termos do apóstolo Paulo, a fidelidade vai além do que aquilo que na nossa linguagem, por exemplo, a gente fala como lealdade, né? Você pode assistir a um jogo de futebol e dizer o seguinte, bom, a disputa foi leal. E com isso você quer simplesmente dizer que as regras foram seguidas. Mas quando a gente fala de fidelidade, a gente não está falando de regras, de você fazer o mínimo possível para não ser criticado. Você está falando de ir além, de ter uma aliança, que vai além, como eu já disse, daquilo que poderia ser transparecido num contrato, nas regras. Não é à toa que a palavra aliança no hebraico, berit, ela tem a ver com corte, cortar na carne. Não é à toa que a primeira aliança de casamento veio de um corte no lado de Adão. Não é à toa que a aliança de Deus com Abraão veio do corte nos animais. Isso que corta na carne, um pacto de sangue,
que está disposto a morrer por aquela relação, a se entregar por aquela relação. Ou seja, que mantém a promessa não só nos tempos de bonança, mas mesmo quando custa algo. Isso é a fidelidade. E apesar do casamento ser um modelo bem claro para isso, obviamente essa virtude não se manifesta só no casamento, né? Você pode ter um compromisso nesse nível de lealdade, fidelidade, com um amigo. A gente vê isso, por exemplo, entre Jonatas e Davi na Bíblia. Os dois fazem um pacto de fidelidade em que eles estão dispostos a protegerem um ao outro com a própria vida, se necessário. E isso é o ápice do que pode ser o amor filéu, né? A amizade, essa entrega de quem está caminhando junto. Você pode falar também até entre funcionários, né, empregados, na época bíblica aqui, entre servos e senhores. A gente tem essa imagem no Antigo Testamento de que havia uma estipulação para que se um servo amasse tanto o seu senhor, quando chegasse na época em que, pela lei, ele poderia ser liberado, e ele não quisesse, por causa do seu compromisso e relacionamento com o seu senhor, ele poderia furar a orelha. E aí, com isso, ele indicaria que ele quer trabalhar para aquele senhor o resto da vida, mesmo podendo ser livre. Isso é fidelidade, corta na carne, literalmente, para manter uma relação. É claro que, por analogia, a gente poderia falar de fidelidade, a gente comumente fala, até em relação a animais, né, ou objetos. Então, você tem um cachorrinho fiel. Quem está assistindo Netflix aí, né, tem um documentário agora sobre um polvo fiel, né? Você pode falar, olha, um carro que nunca me deixou na mão, e por isso eu não vendo de jeito nenhum. Mas, irmãos, isso seria só por analogia, porque na visão de Paulo, e até o fato de ele colocar a palavra como pistes, fé, deixa claro que o que ele está dizendo aqui é que ele está falando de uma virtude ética que tem uma conexão íntima com a nossa fé, com a nossa condição religiosa, o nosso ethos, onde que o nosso coração está existencialmente. E isso vai dizer se as nossas promessas são confiáveis ou não. Então aqui, parece que Paulo usa essa palavra de propósito para dizer o seguinte, olha, a fidelidade que eu estou falando, ou a fidelidade cristã, ela é uma fidelidade que decorre da fé cristã. Não é algo que um cachorrinho poderia fazer. Mas é quando um coração está no lugar certo e depositado no lugar certo, e isso vai ter implicações para como que esse coração está disposto a se derramar pelas relações com as quais ele se compromete. E isso é verdade não só aqui para o aspecto da fidelidade no fruto do Espírito, mas para todos os aspectos do fruto do Espírito. Parece, e aí é uma hipótese, mas parece que realmente nessas cartas iniciais, Paulo está estruturando, né, e deixando claro o Evangelho, pensando a vida cristã a partir das grandes virtudes teologais, fé, esperança e amor. E aqui no fruto do Espírito, é complexo assim, tentar ser mais sistemático do que o próprio Paulo, né? Mas se você pensar em 3 tríades, você vai ver que parece que cada tríade começa com uma decorrência direta de uma virtude teologal, né? Ele começa com o amor ético que decorre do amor a Deus. Né? A primeira da segunda tríade é a paciência, que em 1 Tessalonicenses ele deixa claro que é a virtude que decorre da esperança, né? A paciência da esperança. E hoje, nesse início da última tríade, ele começa com pistes. A fé que vai ter uma decorrência em fidelidade nos nossos relacionamentos. É uma noção que a gente vê ilustrada bem claramente na vida de Abraão, né? Nas 2 ofertas de Abraão. A primeira oferta, chegam os 3 visitantes, e Abraão oferta uma refeição para eles, e ali é feita a promessa de que 1 ano depois Isaac nasceria. Anos depois, Abraão tem que fazer uma nova oferta, e é o próprio Isaac. E quando ele vai fazer essa oferta, o que Deus diz do alto? Agora sei que temes a Deus. Qual que é o ponto? Obviamente não é que em Deus não havia o conhecimento e no momento posterior houve o conhecimento, mas é que Deus coloca a questão de tal forma, Abraão, aquela fé que foi germinada na primeira refeição, agora ela está com o fruto maduro da fidelidade.
A pistes da crença virou pistes de fidedignidade. Agora sei que você é confiável, porque você confia naquele que é absolutamente confiável, e você mostrou isso na segunda refeição. E de fato, irmãos, em última instância, é eticamente confiável, atenção, quem confia naquele que é existencialmente confiável. Vou repetir. Em última instância, é eticamente confiável quem confia no que é existencialmente confiável. Para dar um exemplo, nos meus votos de casamento, eu era um mocinho novo, 23 anos, minha esposa, 21 anos. E nos votos a gente ficou bem emocionado, e eu falei a seguinte frase no meio dos votos. Eu falei, olha, você conhece o meu caráter e você sabe que em até um ponto você pode confiar em mim. Mas nem eu confio em mim absolutamente. Então seria romantismo e emotivismo eu te dizer que a base da sua confiança tem que ser a minha promessa. Mas o que eu posso te dizer, e essa é a maior promessa que eu te posso fazer, é que essas alianças que nós estamos trocando hoje, no meu coração, eu estou atrelando com a aliança que você sabe que eu já tenho com Deus. Então saiba que se um dia eu quebrar essa aliança, para mim isso significa que eu estou quebrando a aliança com Deus, e você sabe que isso é a maior coisa da minha vida. Então, qual foi a base para a confiabilidade? Eu falei, confie em mim eticamente, porque existencialmente eu estou confiando naquele que é absolutamente confiável. Então eu não tenho condição de manter a minha promessa, mas Ele tem. Por isso você pode se entregar. Por isso nós podemos literalmente ficar nus diante do outro, vulneráveis, e nos entregarmos. E cortar na carne, e molhar o lençol com a mancha de sangue de quem se entregou pelo outro. Eu tentei lembrar quem disse para mim, eu não lembrei, mas uma pessoa falou comigo que na época dela, já era uma pessoa mais idosa, que na época dela, quando um cristão ia comprar um lote, aqui no Brasil, na região que ela morava, as pessoas não faziam contratos. Falavam, não, ele é um cristão, disse que vai comprar o lote. Ou seja, é eticamente confiável quem confia no que é absolutamente confiável. Um contra-exemplo seria o seguinte, qual a sua confiança? Se alguém falar para você, vai ficar tudo certo, eu garanto. Em filme acontece muito isso, né? Em filme de Hollywood. Naquela cena mais emotiva, um vira para o outro e fala, não, vai dar certo, eu garanto. Irmãos, nenhum ser humano é capaz de sustentar suas promessas em si mesmo, nós sabemos disso. Nenhum ser humano caído, nem mesmo o cristão que está sendo santificado, foi regenerado, nenhum ser humano caído é absolutamente confiável. Nenhum. A Bíblia fala isso e nos lembra disso, para que a gente não deposite, em última instância, a nossa vida na mão de ninguém. Dá uma olhada, abre comigo aí em Jeremias, capítulo 17. Um texto clássico sobre a nossa infidelidade radical. Jeremias 17, versículo 5. Diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Quando alguém deposita a vida na fidelidade do outro, como se fosse uma fidelidade absoluta, essa pessoa vai ficar sozinha, vai ficar frustrada, num deserto de frustração, né? E Jesus não fazia isso. Jesus, no seu ministério terreno, sabia bem o que havia no homem. É a expressão que João usa, abra também comigo, João, capítulo 2. Dois, 23.
Olha o que diz. Encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Então, qual é o ponto aqui? Nós somos chamados a sermos fiéis, mas um ponto que tem que ficar claro de partida é que radicalmente nós não somos fiéis. Radicalmente nós não somos. Isso não significa que você não vai confiar em mais ninguém. Né? Tem gente que lê esse texto de Jesus e fala assim, tá vendo? Por isso que eu sou um mineiro bem desconfiado mesmo, porque nem Jesus confiava em ninguém, eu também não confio não. Né? Não é essa a questão aqui. Qual é a questão? É que você não vai confiar absolutamente em nenhum ser humano caído. É isso. Por quê? Porque todos nós somos relativamente confiáveis. E especificamente em relação ao quê? Às nossas crenças, onde que a gente deposita o nosso coração. Quão confiável é uma pessoa que você sabe que o Deus dela é mamon, o dinheiro? Qual o compromisso que ela vai ter, por exemplo, numa sociedade com você, se mexer no Deus dela, no dinheiro? Então ela vai ser relativamente confiável, até que mexam no que ela confia. Quão confiável é um cristão maduro? Muito. Por quê? Porque só abala se mexer em Deus. Não é? Nas nossas relações mais ordinárias, é claro, a gente estabelece instituições, governo, Estado, leis, para garantir a confiabilidade pública, né? Mas aí o máximo que a gente garante é a confiabilidade do contrato. É você saber que a outra pessoa não vai fazer algo contra você porque ela tem medo de ser presa, por exemplo. Certo? Mas o que o Espírito produz, o que a nova criação produz, vai muito além disso. Que é começar a mostrar no mundo que existem pessoas dispostas a cortar a carne por outras. E isso o Estado não consegue mostrar. Isso as nossas instituições não conseguem mostrar. E isso é a igreja. O Espírito Santo, em alguns casos na sua graça comum, mas especialmente na graça que ele dá para os cristãos, que já vai mostrando no mundo gente capaz de ter um compromisso, como que o Jonatas teve com Davi, como que eu estabeleci com minha esposa. E isso vai, como a própria Bíblia diz, os casamentos dos cristãos e outras instituições divinas dos cristãos vão mostrando no mundo o que é confiar no lugar certo e qual a cara disso nos nossos relacionamentos. Então, uma implicação pastoral é a seguinte, muitas vezes, né, a gente encontra pessoas que falam assim, olha, nossa, eu fiquei muito frustrado com a igreja, né, eu fiquei muito frustrado com pastores, etc. Ou frustrei muito com o relacionamento, não consigo mais me casar. E, de fato, as pessoas podem ter cometido algo contra você, mas algo para você refletir é que talvez, em vez de confiar nas pessoas, você se confiou às pessoas, e tem uma diferença nisso. Ninguém sobrevive sem confiar nos outros. Né? Nós precisamos de comunidade e de dependência mútua, nós somos feitos assim. Mas você corre um risco muito maior se você estivesse confiando aos outros. Se você se confiou a um cônjuge, se você confiou a alegria e o sentido da sua vida aos filhos, se você confiou a sua religiosidade e a sua espiritualidade a uma igreja, a um pastor, você está em grande risco, no risco de Jeremias 17, em ficar num deserto. E talvez seja por isso que você se sente num deserto. Então, o chamado é a gente voltar a estabelecer as confianças nas nossas relações, mas qual é o caminho para isso? É a gente voltar a confiar em quem realmente é confiável. Nosso Deus, que nunca falhou nem falhará. Irmãos, há apenas um ser humano absolutamente confiável, e o seu nome é Jesus Cristo. Como dizia a canção da banda que meu tio tocava no baixo, muito simples, mas poderosa. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Existe um ser humano confiável, existe alguém de carne e osso, que pode ser o seu amigo, o seu irmão, em que você deposita a sua vida. E é Jesus de Nazaré, por quê? Porque ele não caiu da fé.
Não teve nenhum momento no seu ministério terreno que, por meio a todas as tentações, ele tenha deixado de crer no amor e no poder do seu Pai. Tendo-se feito humano, ele confiou naquilo que era absolutamente confiável e viveu na dependência do Pai até o fim. É o que ele fala o tempo todo para os discípulos: eu não falo nada de mim mesmo, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu vi o meu Pai falar, eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Cada passo que eu dou é na dependência do meu Pai, eu nunca saí da mão dele, e por isso podem confiar em mim. Podem confiar nas minhas palavras, que são dignas de aceitação, fiel a essa palavra e digna de aceitação, como Paulo fala. Irmão, Jesus viveu isso. O Getsemane é uma prova, né? O ápice da tentação de desconfiar do Pai, que é a artimanha do diabo desde o jardim. É levar a desconfiança na bondade e no poder de Deus. Jesus está no segundo jardim, submetido à mesma tentação, cortando na carne, suando sangue, em nome da sua fidelidade ao Pai. E naquele tris, ele mantém a fidelidade. Ele fala: contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E quando ele chega ali na cruz, tendo já a sua carne cortada, o que ele diz? Nas suas mãos entrego o meu espírito. A minha vida está depositada no Senhor, Pai. E vai ser assim até o fim. E por isso o Pai devolve a vida de Jesus. E Ele é absolutamente confiável por toda a eternidade. Irmãos, isso não é coisa pequena. A palavra de Deus nunca contrariou a vontade de Deus. Aquele que é o Logos nunca contrariou aquele que determinou todas as coisas desde o início. O mal e o diabo, com todas as suas forças, não foram capazes de quebrar a fidelidade eterna do Filho de Deus ao seu Pai. Graças a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque agora nós não estamos mais com a relação quebrada do Adão que rompeu a fidelidade a Deus, mas pela fé em Jesus nós podemos ser inseridos nessa relação de fidelidade que ninguém mais pode quebrar. Nós participamos do resultado da fidelidade de Jesus ao Pai. E agora temos livre acesso a Ele, porque Jesus, homem, foi fiel. O autor de Hebreus olha para isso e ele fica maravilhado. E ele vê todas as consequências que isso tem para a gente. É que a gente tem acesso a quem é confiável, mesmo que a gente não seja, porque alguém se colocou no nosso lugar e foi fiel. Abra comigo Hebreus 2. Olha o que ele diz. Hebreus 2, 17. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado para não confiar no Pai, ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu. Capítulo 4. Versículo 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, de pistes, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, com confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Irmãos, nós somos infiéis, mas Jesus nos inseriu
na relação com Deus e você pode confiar no amor de Deus por você. Você pode confiar. É o que Paulo falou para Timóteo, um dos meus versículos preferidos. 2 Timóteo 2,13. Porque se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Irmãos, que alegria saber que a sua relação com Deus não está baseada na sua fidelidade, mas que a sua fidelidade virá do fato de que Ele é fiel a você, independentemente da sua fidelidade. Porque Ele te escolheu e amou no Filho. Ele lembra do Getsêmane e Ele lembra da cruz em que Jesus entregou por nós o seu Espírito nas mãos do Pai. É por isso que a gente canta e pode continuar cantando e tem que continuar cantando. Em Cristo só confiarei. Porque só é eticamente confiável quem confia no que é absolutamente confiável. E Cristo só é absolutamente confiável. Como diz uma música que eu gosto, é Solid Rock, né? A rocha sólida. Ele fala, Cristo somente é a rocha sólida. Todos os outros terrenos são areia movediça. E pense nisso também, pastoralmente. Que tanto que a sua vida está apoiada em outros lugares. Sabe por quê? Porque isso não tem uma implicação só religiosa, apesar de ser a principal. Mas isso tem uma implicação para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para as suas amizades. Realmente a sua vida está apoiada em Cristo só. É esse o seu chão. Porque é esse o convite de Paulo ao chamar a gente à fidelidade. Por que Paulo coloca esse aspecto aqui no fruto do Espírito? Porque esse era um problema na igreja dos Gálatas, irmãos. Qual era a questão que estava acontecendo ali na Galácia? É que eles estavam passando da fé em Cristo só para a confiança em si mesmos de novo. Eles estavam exatamente saindo da pistes, da fidelidade a Deus, em primeiro lugar, e começando a serem fiéis de novo ao próprio poder de cumprirem a lei e confiarem nisso, como num combo, né? Em que um pouco vem de Jesus, mas um pouco vem de você. E aí Paulo ataca isso por quê? Porque isso tinha consequências óbvias para a fé de cada um, mas tinha consequências para a vida da comunidade. Estava começando a haver desconfiança mútua, um devorando ao outro. Por quê? Porque quando a fidelidade não está no lugar certo absolutamente, não tem fidedignidade nas relações e a unidade da igreja é comprometida. Então, Paulo ataca isso e chama, olha, se tiver o Espírito, sabe o que vai ter? Fidelidade. Se vocês voltarem a confiar em Cristo só, vocês vão voltar a ser confiáveis um com o outro e parar, por exemplo, de me trair como o apóstolo que pregou o evangelho a vocês. Paulo vai falando isso desde o início da carta, abre aí Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1:6, olha o que Paulo fala aí. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Capítulo 2:16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. E assim vai, capítulo 2, 3, 4, 5. O que Paulo está dizendo? Gente, vocês tiraram a fé do lugar, e isso fez com que vocês sejam infiéis uns aos outros. Um chamado de volta à fidelidade. E por onde vai passar esse chamado, irmãos? Por onde passou o chamado de Jesus. É confiar no único que é a fonte verdadeira, Deus e a sua fidelidade. Deus e a sua fidelidade. Era isso que precisava acontecer ali na Galácia. Eles tinham que se desencurvar de novo sobre si mesmos, que é o movimento que o pecado faz, e faz você olhar para si e confiar no trono que você está buscando, em que você está buscando se sentar, e voltar a olhar para cima, e lembrar que tem só um que está estável, constante e presente no trono sempre, confiável sempre, que é Deus.
E esse é o convite, então, do movimento, o mesmo que Jesus fez e que está baseado, por exemplo, em Números. Abra aí também Números 23, versículo 19. Sobre o caráter de Deus e a confiabilidade de Deus. Olha o que Balaão diz, aquele que não foi confiável, o que ele precisa reconhecer? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então aqui fica evidente, Deus não está na mesma categoria da gente. A questão da fidelidade para Ele não é algo que Ele tem que desenvolver, é caráter dEle, é atributo de Deus, é próprio de Deus, Ele é assim. E Ele quer gerar a gente assim no mundo. Então, de certa forma, você pode pensar, eu já falei aqui que a gente poderia pensar na história como sendo a história da paciência de Deus, quando eu falei sobre paciência. Mas você pode pensar, irmãos, que a história com H maiúsculo, da criação até a consumação, é a história da fidelidade de Deus. Por quê? Porque tudo o que a gente está vivendo, absolutamente tudo, por mais que tenha as cores nubladas e que a gente não consegue fazer sentido delas ainda no presente, mas um dia, irmãos, todos nós vamos cair de joelhos no chão e dizer, fiel ao Senhor que cumpriu o que prometeu antes da fundação do mundo. A história é a história do cumprimento daquilo a que Deus se propôs e prometeu ao seu povo antes da fundação do mundo. O que nós estamos assistindo, por mais que em parte nós ainda não compreendamos, é que Deus é fiel. É isso que Efésios diz, né? Que a história é a implementação do plano de Deus, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus está cumprindo tudo o que Ele disse. Jesus tinha essa consciência. Eu vou fazer isso porque nenhuma letra pode cair daquilo que o Pai inspirou os profetas a escrever. Deus vai cumprir cada pingo de i. E se você apostar no contrário, um dia você vai cair no chão envergonhado de ter percebido que Deus foi fiel e você não. Deus cumprirá suas promessas. E o nosso lugar na história, a gente está aqui hoje, o juízo ainda não veio, porque Deus é paciente. E Ele nos chama a reconhecer desde já que Ele é confiável. O sentido, presta atenção, o sentido da história para os seres humanos é compreender e aprender que Deus somente, é confiável. Que nós podemos depender dele. No fim das contas, não é isso? Como que a gente se vincula a tudo que Deus fez? Pela fé. É aprendendo que a gente pode depositar a nossa vida em Deus e depositar nele. E é isso, então, que Paulo chama o tempo inteiro o pessoal a fazer. Ele fala, olha, Deus, fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Fiel é o que prometeu, o qual vos guardará. O autor de Hebreus diz, é necessário que nós mantenhamos a nossa confiança inabalável até o fim, porque fiel é o que prometeu e Ele o cumprirá. A história dos santos, quem são os santos, irmãos? Os santos são os que aprenderam a confiar em Deus. Hebreus 11, a lista de santos, dos heróis da fé, como que é relatado, como é feito para Sara. Ela creu que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Fiel para cumprir o que prometeu. A sua história pode ter muitos episódios, irmãos, mas ela vai se resumir a uma coisa. Aonde você confiou a sua vida e se você aprendeu que Deus é confiável. Isso é o que vai gerar caráter e mudar a sua vida, o seu jeito de relacionar com os outros. Então, o chamado e caminhando aqui para o fim dessa pregação e da gente falar sobre fidelidade, é você reconhecer a radicalidade da sua infidelidade, mas como que Jesus colocou no seu lugar e como que a partir disso você pode acessar aquele que é radicalmente fiel. E a partir disso, sim, se tornar uma pessoa fiel. Então, em primeiro lugar, atenção, não é um chamado ético, mas é um chamado doxológico, não é algo para você fazer, mas é algo para você cair de joelhos e adorar.
Cair de joelhos e adorar. Eu quero mais do que te chamar aqui a falar o seguinte: olha, quando você prometer que você vai ler um livro, leia o livro até o fim. Quando você disser alguma coisa para alguém, faça até o fim. Isso virá, mas virá quando? Quando você for surpreendido e arrebatado pela visão de que o Deus fiel te amou. Isso vai tomar o seu coração e você vai começar a se tornar fiel nos seus relacionamentos. Então, irmãos, a fidelidade é um chamada jubilosamente a agradecer a Deus, porque em última instância, a sua vida não depende da sua fidelidade, mas da dele. Da dele. E a gente não tem músicas de louvor para muitos pontos que eu acho que seria importante a gente ter, mas para esse a gente tem. Quantos de nós não crescemos com a alegria de cantar como é bom poder pertencer a um Deus de amor, como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu espero em Ti, eu descanso em Ti, eu te adoro, Deus de amor. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a Ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as Suas palavras, todas as Suas promessas para mim, Deus fiel. Ou os mais antigos: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, nunca mudastes, nunca faltastes. Tal como eras, Tu sempre serás. Eu sou inconstante, Senhor. Eu sou infiel, eu sou frágil, mas, Senhor, não, nunca mudastes, nunca faltastes. Estamos na pandemia, estamos sofrendo, mas eu quero lembrar, o Senhor é fiel. O Senhor nunca nos abandonou, não é porque teve essa mudança, Senhor, que o mundo não está estável, o mundo está estável porque está nas Suas mãos. E eu estou nas Suas mãos também, Senhor. Irmãos, muito antes de ler livro de teologia, eu aprendi a fazer teologia de joelhos. A crescer cantando o que depois eu fui tentar entender melhor, mas a ordem não pode ser invertida. Eu queria fazer esse convite pastoral para você, nessa semana, para vocês que estão aqui. Quem sabe hoje, tira uma hora, combina com seu cônjuge, para ele ficar uma hora com os filhos, depois você compensa. Tira uma hora, entra no quarto, coloca música de louvor à fidelidade de Deus, dobra o seu joelho e agradeça a Deus pela fidelidade. Você que não para de ler um livro atrás do outro, deixa o livro na estante e vai adorar aquele sobre quem você está lendo. Vai cantar: Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é a Sua fidelidade. Grande é a Sua fidelidade. Ou como eu cantava mais novo: Deus de pactos, confio em Tua palavra, descanso em Tuas promessas, por Tua graça eu estou aqui. Ou ainda: Deus ha sido fiel. Pode escurecer, posso ser rodeado do que eu menos esperei, estar na neblina de uma grande dor e pensar que não tem saída para mim, mas, você que está sofrendo com a pandemia, mas há uma verdade que nunca me deixará esquecer, é que ainda que eu não deva merecer, me sustenta. Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Sua fidelidade nunca acabará, permanecerá, sempre crescerá. Ele tem sido fiel e para sempre o será. Esquenta o seu coração, meu irmão, com essa verdade. Deus nos chama a ser fiéis, sim. Mas Deus nos chama a ser fiéis porque Ele arrebata o nosso coração com a fidelidade dEle e aí não tem escapatória. Você não vai conseguir não ser fiel. Então eu quero concluir te chamando a isso. Sim, somos chamados a ser fiéis. Apocalipse é um chamado a ser fiel em meio à perseguição. Paulo diz que o que se requer dos ministros de Deus é que eles sejam fiéis. Jesus tem um monte de parábolas para falar dos servos fiéis. Mas eu já andei alguns degraus nessa vida cristã para saber, irmãos, que a nossa transformação vem da contemplação. A gente falou de Jesus e do Pai, e o que o Espírito faz? Te leva a contemplar a obra de Deus, e como diz Paulo, aí sim você vai sendo transformado de glória em glória, à imagem daquele que te chamou. Então, desencurve-se de si mesmo, olha para cima,
Lembra da fidelidade de Deus com tantos cânticos que Deus já deu para a igreja. E deixa o Espírito ir te formando a imagem desse Deus fiel. Para que a gente lê a Bíblia, irmãos? A gente lê para lembrar que nós somos infiéis, mas que Deus é fiel. Para na hora que você fechar, você não falar o que eu tenho que fazer, mas você falar graças a Deus que já fez por mim. E saiba de uma coisa, a sua palavra vai ter peso para os outros, quando a palavra de Deus tiver peso para você. Você vai ser fiel o dia que seu coração for tomado pela realidade que a Bíblia testemunha de Gênesis e Apocalipse. Deus é fiel. Vamos orar, irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, Deus. O Senhor prometeu antes de termos nascido, Senhor, de termos feito bem ou mal. O Senhor nos escolheu e nos predestinou, Senhor, para sermos a imagem do Seu Filho e participarmos da Sua glória. Que bendito chamado é esse, Senhor. Glória ao Senhor, Deus. E nós sabemos que o Senhor vai cumprir, Deus, passo a passo, Senhor, até o fim. E um dia todos reconhecerão a fidelidade do Senhor, Deus. Que não teve um tio, Senhor, da Sua palavra que caiu. Não deixa, Senhor, eu e os meus irmãos, Senhor, precisarmos esperar esse dia, Senhor, para reconhecer isso. O Senhor já tem se manifestado e manifestado sua fidelidade, Senhor, ao longo dos séculos, Deus. Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ler a história da igreja, Senhor. Nós podemos lembrar de José, nós podemos lembrar de Abraão, de tanta gente, Senhor. Não há motivo algum no nosso coração que justifique, Senhor, a incredulidade. O Senhor é fiel, Deus. Ajuda-nos a confiar nossa vida ao Senhor. Tira-nos, Deus, de cortar nossa carne de sobre os altares de ídolos, Deus. Coloca, Senhor, a nossa vida nas Suas mãos, naquele altar em que a carne já foi cortada, Senhor. Lá no Gólgota, Pai. Porque nós não confiamos na nossa fidelidade, Senhor. Mas a gente ora confiante na Sua, Deus. Torne-nos pessoas fiéis, que como é a obra do Espírito Santo, já antecipam e anunciam o fim, que é o fato de que um dia a gente vai estar de frente a frente com aquele que é absolutamente fiel. Em nome de Jesus.